Olá, aluno do 8º ano, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia. Estou aqui para mais uma aula de arte. Mas antes da gente começar, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Hoje eu pretendo fazer uma live no segundo tempo. Isso mesmo, uma aula ao vivo com vocês, tá certo? Então tá bom, aguardo vocês. Bom, antes da gente iniciar falando sobre o tema da aula de hoje, eu gostaria de fazer a revisão da aula passada, tá? É muito importante a gente fazer os exercícios durante a nossa aula, porque assim a gente consegue tirar todas as dúvidas, tá? Não precisa fazer correndo, tá bom? Eu tô aqui para auxiliar vocês nesse momento, tá bom? Então, antes, a gente vai ver um pouquinho sobre o que foi a aula passada. A aula passada a gente iniciou com o tema 4, sobre o modernismo, e aí eu passei 3 páginas para vocês poderem fazer os exercícios. Foi a 42, a 44 e a 45, tá? A 42, ela inicia falando sobre essa obra de Anita Malfatti, tá? Então, tá perguntando que elementos foram representados pela artista na obra reproduzida. Então, quais foram os elementos? O que a gente observa no primeiro olhar, olhando o quadro tropical? Olhando o quadro tropical. Então, a gente percebe o quê? A mulher carregando as frutas, né? Frutas essas que são frutas brasileiras, abacaxi, cacau, banana, né? Temos também algumas folhagens, certo? Quais as cores que são predominantes no quadro, né? Quais são as cores, quais que tem mais no quadro? Então, a gente coloca o verde, né? Um alaranjado aí, tá certo? A gente vê mais qual cor? Um amarelo, né? Então, essas são as cores que são predominantes. Professora, por que a artista utiliza dessas cores? Ela utiliza dessas cores por causa do tema. Qual é o nome do quadro? Tropical. Essas cores a gente consegue retratar bem esse tema, tá bom? A número 3 da 42. Que diferenças você observa entre a pintura tropical e as pinturas históricas que conheceu no tema anterior? Bom, lembrando que o tema anterior estávamos falando de arte acadêmica, né? Arte acadêmica é uma arte clássica. Então, a diferença de uma obra para outra. Essa obra do tema 4, a gente percebe o quê? Que as cores são mais vivas, né? Que o traço é mais simplificado. E a outra já é uma obra acadêmica, usa tons mais sóbrios, tá certo? A proporção é diferente. Então, tá aí a diferença de uma para outra, ok? Então, tá bom. Vamos agora para a página 44. A página 44 diz assim: que característica do expressionismo podem ser observadas na obra O Homem Amarelo, que conhecemos na página anterior? Aí a gente vai ver O Homem Amarelo. Bom, O Homem Amarelo, feito por Anita Malfatti, né? Aquela que foi muito criticada pelo Monteiro Lobato, ele apresenta o quê? Traços simplificados, né? E as cores, né? Que não condiz, que não são convencionais com a pessoa, com o personagem. Não existe pessoa com essa cor, tá certo? Então, essas são as características do expressionismo. A cor, tá? E os traços simplificados. Observa bem, tá vendo? Na página 45, é uma atividade, né, do Enem, e tá perguntando aí, né, o que a Anita, né, qual era a intenção da Anita, né, e dos outros artistas modernistas, né, com relação ao nosso país, com relação a esse movimento. Então, o que eles buscavam, né? Eles buscavam libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores e a originalidade e os temas nacionais. Então, é a letra A, tá certo?
página 45, letra A. A aula passada, nós falamos sobre o pré-modernismo no Brasil, né? Pré, né? Antes desse modernismo de fato chegar. Hoje nós vamos falar sobre o modernismo, esse modernismo já consolidado, esse modernismo que veio depois da Semana da Arte Moderna de 1922 em São Paulo, tá? Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu escrevi no quadro para vocês, tá? Para a gente poder entender o que será a aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. É a continuação do tema 4, né? O modernismo brasileiro. Né? A aula passada falamos sobre o pré-modernismo, como eu tinha dito. A aula de hoje é o modernismo, né? O movimento modernista, né? Consolidado no nosso país após a Semana da Arte Moderna em 1922 em São Paulo, tá? E aí a gente viu alguns nomes diante desse capítulo, desse tema 4, né, que foi a Anita Malfatti, que a gente viu semana passada, né? E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a Tarsila do Amaral. A Semana da Arte Moderna, né, com todos esses artistas modernistas, eu vou lembrar de alguns nomes dos quais eles participaram aqui. Né? A gente não tem só artista plástico, nós temos alguns literários e até mesmo com relação à música. Né? Alguns que estavam presentes, né? Anita Malfatti, o Di Cavalcante, o Vicente do Rego Monteiro, o Vitor Brecheret, os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade, Menotti Del Piatti e os músicos Heitor Villa-Lobos e Guiomar Novaes. Isso. Aqui tem uma foto, né, dos participantes da arte moderna, tá? Aqui no nosso livro está falando que a Tarsila ela não esteve presente na semana de 22, né, na Semana da Arte Moderna de 1922. Ela naquele momento ela estava em Paris, né? E a Tarsila do Amaral ela foi extremamente importante com relação a esse modernismo. Ela fez a obra que a gente já conhece e a gente já fez várias análises, releituras sobre essa obra. Vira e mexe a gente fala um pouquinho sobre essa obra, que é o Abapuru, né? Eu falei para vocês que a Tarsila ela foi casada com o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade ele fez um manifesto antropofágico, né? Que na verdade, esse sentimento, né? É a característica principal desse modernista brasileiro, né? Que estava em busca, né? De novos movimentos para trazer, né? Para o seu país, né? Para os seus artistas, cada um ali, na verdade, poder contar a história do seu país do seu jeito, certo? O movimento antropofágico, eu já havia explicado, né? Vem de antropofagia, que é um ritual indígena, do qual, né, o indígena, né, ele pega aquele guerreiro em ritual, ele coloca numa fogueira e aí ele come a carne daquele guerreiro. Não com a intenção dele se sustentar, né? Ou melhor dizendo, encher a barriga. A intenção dele é absorver tudo que aquele guerreiro tem, né? Toda aquela sabedoria, toda aquela força. Então, assim, quando o Oswald de Andrade ele cria o Manifesto Antropofágico, né? Ele traz o quê? Essa questão de todos os artistas, na verdade, né? Buscarem essa novidade e absorver, né? Cultura, né? Essa cultura nova, tá certo? Então, era justamente isso, tá? Em vista disso, a Tarsila do Amaral, né? Faz o Abapuru. E aí eu coloquei aqui no quadro, né? Tá um pouquinho aqui com a marquinha aqui da luz, mas eu vou ler para vocês para não ter nenhum problema, tá? Tarsila do Amaral, artista da arte moderna no Brasil. Pintou Abapuru, que significa o homem que come gente, né? Em tupi, tá? Então, na verdade, é esse homem
né, que está ali disposto a absorver, né, a cultura, tá? O Abapuru, ele é o brasileiro, né? Por isso que o Abapuru, tem até uma foto dele aqui no nosso livro, na página 49, né? Eu sei que vocês conhecem, mas a gente não custa, porque fica melhor para eu poder explanar, né? Então, o Abapuru, ele é esse brasileiro, né? O quadro, ele se mostra, né, que ele é bem atual, tá? Ele foi um quadro que foi feito em 1928, mas ele é bem atual. Então, vamos analisar o quadro, né? O amarelo do sol, né, escaldante, tá certo? O cacto, que é a vegetação brasileira, né? Um homem, né, com uma cabeça de alfinete, né, braços e pés enormes. São pessoas que trabalham na terra, que utiliza, né, da força para ganhar o seu sustento. Então, o Abapuru, ele é essa pessoa, tá? E com essa cabeça de alfinete, está dizendo que ele não tem um intelecto, né, da questão da educação, tá? Desenvolvida, né? O quanto é difícil os brasileiros, né, terminar a escola, ir para uma faculdade, né? Isso é um privilégio de poucos, né? Então, o Abapuru, ele quer mostrar isso. Um quadro de 1928, né? Hoje, 2020, é um quadro extremamente atual, tá? E aí ele vai falar um pouquinho nos momentos em que esse quadro esteve presente conosco. Hoje em dia, o quadro pertence à Argentina, tá? E vira e mexe, o quadro está aqui nos visitando, né, fazendo a sua última aparição aqui no nosso país, né, no nosso estado aqui foi em 2016, por causa da Copa do Mundo, né? Então foi emprestada e ela ficou um tempo ali sendo exibida no mar, no Museu de Arte do Rio, tá certo? Diante disso, a gente vai ver, desse trabalho que eu vou passar hoje para vocês, compreender um texto, tá? Tarsila do Amaral ganha a exposição no MoMA. Aí eu gostaria que vocês lessem, né? Visse mais um pouquinho sobre a Tarsila do Amaral, conhecer um pouco mais sobre a história dela, do que ela fez pelo nosso país, né? O que a gente ainda tenta resgatar e conhecer com a análise das obras da Tarsila, tá? Tem outras questões aqui que eu acho também bem válidas de vocês observarem, né? Que é como é que é mesmo? O Abapuru, ele tem toda um estilo artístico surrealista, né? Que são aquelas obras do Salvador Dalí, né? A gente percebe pelas mãos e os pés enormes como se estivessem derretendo. Mas a obra aqui, ó, da página 48, já mostra uma Tarsila do Amaral sendo influenciada pelo cubismo, né? Um outro estilo artístico, o estilo artístico do Pablo Picasso. Então a gente percebe aí, né, que tem um pouco desse cubismo por causa dos traços e tudo mais, tá? Tá certo? Diante disso, depois de compreender um texto da página 50, vocês vão organizar o conhecimento de vocês com o que a gente viu sobre pintura, né? Sobre estilos de pintura. Então, vocês vão fazer os exercícios da página 53, tá certo? Esses exercícios, tanto da página 50 e da página 53, eu pretendo corrigir na live, tá? Então, eu aguardo vocês, tá certo? Qualquer dúvida antes disso, fora, né, da hora da live, se vocês quiserem entrar em contato comigo no chat, vocês podem entrar, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu espero vê-los em breve, tá bom? Um beijinho, tchau!